Quando um homem se põe a pensar. As palavras e a música, uma rubrica da autoria de Fernando Mão de Ferro, semanalmente, sextas-feiras, 21h30. Esta semana com o tema Memórias de um desertor de Penamacor a Bruxelas. Uma conversa com Sérgio Palma Brito. Quando um homem se põe a pensar. Na Horizonte FM, com o apoio Edições Colibri. 30 anos na promoção da cultura e da ciência. Sérgio Palma Brito, boa noite. Muito boa noite. No programa anterior, contou-nos sobre a sua vida no Alentejo, mais concretamente em Aljustrel, e da sua vida de estudante em Lisboa. Expulso do Instituto Superior Técnico, é integrado no Exército, num quartel com condenados de delito comum. Como foi essa integração? Bom, vamos lá ver. Tudo tem um princípio. No dia 1 de Abril havia uma manifestação qualquer na cantina da cidade universitária onde eu estava, com a minha nova namorada, que tem um papel importante nisto, porque ela mantém-se minha namorada e eu escrevo-lhe 1, 2 e por vezes 3 cartas por dia, e é com base nessas cartas, mais nas cartas que escrevi aos meus pais, que escrevi o livro. Portanto, não é memórias, não, é mesmo ali, são mesmo factos. Estava aí, há um fulano que eu não conheço, que pergunta: tu és o Sérgio Palma Brito? Sou. Prepara-te, vais para Penamacor em maio, trata da tua vida. Bom, eu e a minha namorada saímos dali, o que nos salvou da prisão, porque a malta foi toda presa. Mas nós estávamos cá fora, sentámos ali no estádio, de mão dada, pronto, porreiro. E aí eu tenho, primeiro, uma grande sensação de alívio. Epá, sei o que aconteceu e não sou preso. E de repente, mas daí, epá, o Natal é em Bruxelas ou no Forte de Elvas. Porque vamos lá ver, a deserção para mim foi uma opção desde os 16, 17 anos. Isso aí estava, e a condenação da guerra colonial estava assente em Aljustrel, naquela politização de Aljustrel. Portanto, agora, eu quando cheguei a Lisboa pensei, 6 anos, tenho adiamento, depois faço uma especialização ou 2. Entretanto a guerra pode acabar? Exatamente. Portanto, isto, não pensava na deserção. E de repente, a deserção, bumba! Bom, aquilo estava tudo minado. Porque quando se soube que eu ia para Penamacor, bom, para já houve logo um fulano que me deu acesso ao meu dossiê militar, pronto. Portanto, eu fui lá, deram um papel para eu vir ler cá fora, estava lá uma ficha normal, mas a vermelho é militante do chamado Partido Comunista Português. E estavam 5 nomes que iam comigo, um dos quais é o do João Andrade Santos, os outros já não me lembro, mas 4 nem sequer lá foram. Eu só fui, não fugi antes, porque os meus pais estavam convencidos que havia de se resolver. Eu sabia que não se havia de resolver e comecei a preparar a fuga. Simplesmente não havia ninguém. Até que havia nessa altura o Movimento da Ação Revolucionária, que o Vasco Polido Valentes chamou um grupo de intelectuais pacíficos como vacas, que o João Freitas Alexandre, que era o presidente de Direito, disse-me: Sérgio, a máquina do mar põe-te lá fora. Não pôs nada. Depois, acontece duas coisas. Uma coisa muito importante. Em Aljustrel havia um padre sobre cujo comportamento moral, ético, religioso, cívico, eu não me pronuncio, o que quer dizer tudo, e foi substituído por um padre que era uma pessoa boa. O padre sabia que estava a lidar com comunistas, com ateus, eu sou ateu de 4ª geração, pelo menos. Chega lá a casa e diz: olha, eu sou de Penamacor, tenho lá família, a minha irmã também, a minha irmã é amiga da mulher do comandante, e eu vou com o Sérgio
porque quero acompanhá-lo no dia em que ele entra no quartel. E isso é inesquecível para si? É inesquecível para si. Mas como foi, essa integração? Depois ainda conto mais uma deste padre. Vamos lá ver, portanto, eu vou para Penamacor, entro no quartel e aí é a sorte. O primeiro sargento é o poder no quartel. O primeiro sargento chama-me, diz, trata-me por você, ouça lá, pode-me dar explicações de matemática? Vamos lá ver, a ambição de um primeiro sargento era passar no acesso à escola de Águeda, de onde saía Alferes. Portanto, isto para ele era uma coisa obsessiva e fundamental. E de repente tem ali um tipo do técnico que lhe pode dar explicações de matemática. Digo, sim. E à borla, provavelmente. Não, ele diz, então quanto é que é? Oh, meu sargento, por amor de Deus. Diz-me ele assim, olha, vá lá para a pensão dormir com os seus pais e venha cá amanhã. Portanto, eu, isto anuncia um bocado, atenção, depois a ligação do padre com o comandante, eu acho que foi um bálsamo para os meus pais, porque o comandante sabe, mas o comandante era uma pessoa distante. Como o oficial me disse, ele já não tem idade para ser mau. Pronto. Porque aparentemente foi um tipo mau. Adiante. Portanto, eu no dia seguinte apresento-me, passo a caracada, escolho a farda, escolhi bem as botas, o resto da farda era o mais ridículo possível. Aliás, há as imagens nas fotografias, até a capa, nota-se, aliás, um dia estava cá fora, na rua, o comandante de vez chamou-me, bati a continência, ele olha-me de alto a baixo e diz, vai-te embora, a culpa não é tua. Por acaso até era, mas enfim. Portanto, eu vou... Porque a roupa era larga, excepto as botas tinham que ser... Eu tenho as botas, estou careca, não sei o quê, e o primeiro sargento diz, já pode ir almoçar à pensão seguro, porque eu tinha... Porque em Penamacor eu tive um privilégio do dinheiro, era 700 escudos por mês. Portanto, era o único sítio do mundo onde 700 escudos davam acesso à classe alta. E eu, no meu primeiro dia de tropa, ainda sem formação nenhuma, saio diante da sentinela, nem sequer sabia que tinha que me apresentar a sentinela, mas a sentinela tinha ordem para eu sair, só me deu um berro para me apresentar, vou ao café tomar a minha bica, vou à pensão segura almoçar, e surpresa, estavam lá os oficiais, um capitão e 3 aspirantes, um capitão jovem e 3 aspirantes, que aceitam que eu coma com eles na sala da pensão seguro. Portanto, aquilo era a mesa. Mas isso não era comum. Absolutamente nada. Mas atenção, e aqui é que está uma coisa. Porque no dia seguinte, há um dia, logo os primeiros, que há um soldado que diz o senhor 30. Bom, e o capitão diz o 30 é aqui um soldado como outro qualquer. Não tem nenhum privilégio, mas não lhe acontece nada pelas razões porque ele está aqui. Muito bem. Portanto, eles tinham respeito. Mas conseguiu fazer amigos entre esses companheiros de infortúnio? Por uma razão porque eram muito homens de delito comum, muitos deles. Não tinham nada a ver com questões políticas. Não. Portanto, eu era soldado como eles, todos eles eram de delito comum. Havia já uma coisa que depois ficou célebre nos Estados Unidos, don't ask, don't tell, não perguntes, não digas, portanto ninguém perguntava porque é que estavas lá, mas havia lá de fulanos com 7, 8, 9, 10 anos de prisão, quer dizer, não... E havia, pouco tempo antes, 2 tinham fugido e tinham violado uma mulher e espancado o marido, portanto, agora posso lhe dizer uma coisa, e isto o Hélder Costa diz também no artigo que fez, tinham códigos de honra. O Hélder Costa esteve lá no seu tempo? Sim, esteve antes de mim. Atenção, Penamacor, antes da Guerra Colonial, aquilo fazia-se, porque, honestamente, depois já vamos ver, aquilo era uma tropa fandanga, ou se quiser, uma tropa portuguesa. Pronto. A tropa mais portuguesa de Portugal enfrenta a aldeia de Monsanto, que é a aldeia mais portuguesa de Portugal. E o seu futuro seria a mesma guerra? Estava fadado para a guerra? Aquilo era muito simples. Nós éramos logo mobilizados para a África e posso lhe dizer que a única distinção que eu tive com o comandante, e já foi no fim, já quando eu tinha... Depois eu conto-lhe como é que preparei a deserção, mas antes de chegarmos a isso, há aqui um momento que é importante, que é o juramento de bandeira. Porque, como eu lhe disse,
eu recusava combater a pátria de Salazar. Portanto, eu não podia jurar o juramento à pátria de Salazar. Não podia. E como é que fez? Fiz o que se dizia no Alentejo. Levantei os calcanhares e abri a boca. Uma jura com os calcanhares levantados não é válida. E para si isso resultava? É evidente. Mas atenção, eu não sou pacifista. Eu teria combatido em defesa da pátria. Mas a pátria dos portugueses e não a pátria de Salazar. E, portanto, considerava que esta era uma guerra de agressão contra povos que sobretudo era uma guerra perdida, caramba. Era uma guerra perdida. Já tinha vindo, os franceses já tinham sido expulsos do Vietnã e da Argélia. Os belgas já tinham do Congo, desaparecido do Congo. Todas as potências coloniais que tinham combatido tinham desistido do combate. Foi uma guerra e até porque nessa altura já estava um outro problema, que era Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, e a guerra colonial, como sabe, entrou nesse turbilhão. Obviamente. E isso aí escapou-nos a nós. Mas em Penamacor, vamos lá ver, eu ia comer à Pensão Seguro, tomava o pequeno almoço no quartel, onde tinha que descascar umas batatas para toda a gente, pronto. Comia bem. Eu cheguei a Penamacor com 57 quilos e 1,75 m, os meus pais com muito medo da tuberculose. Ao fim de 15 dias já tinha 62 quilos. Está a ver? O exercício físico fez-lhe bem. Fez-me bem, a comida. Exatamente. Depois, aquilo era uma tropa fandanga, porque não havia o exercício de saltar de um caminhão em andamento porque não havia caminhão. Não havia o exercício do pórtico porque não havia pórtico. Não havia a marcha final, porque a última, que era o acampamento, aquelas histórias, nem instrução noturna, porque quando os faziam, havia corrécios que fugiam. Portanto, a marcha final foi um cross um bocadinho mais duro e a instrução noturna foi dada à luz de uma lâmpada. E posso dar mais exemplos destes, percebe? Posso dar mais exemplos destes. Nós tínhamos, portanto, nós estávamos armados, quer dizer, não tínhamos fins de semana nem nada disso, mas eu tive 2 licenças para fazer exames, que eu, aliás, aproveitei para preparar a fuga. Não consegui, mas, entretanto, chegam 2 políticos do Porto e um dia há um deles que deserta. 2 políticos que eram prisioneiros também. Sim, que eram, pronto, do Partido Comunista. Há um deles que deserta. Mas repare, eu lá estava sempre com medo, mas aí abro-me ao outro e digo, o tipo desertou, e tu, diz-me ele, eu também deserto, e como é que fazes? Nós no Porto temos uma organização, mas eu quero desertar, nós no Porto pomos lá fora, e portanto, a minha deserção no fundo foi organizada ali, como muitas vezes as fugas da prisão são organizadas lá dentro. E como é que era o seu dia-a-dia? Já sabemos que o grande conforto era escrever à namorada ou receber cartas. Exato. Era isso. Assinava... mas atenção, eu depois comecei a assinar o Diário da Manhã, recebi a Sierra Nova, comecei a emprestar livros. E já agora conto o soldado Teresa, que era um tipo musculado, forte, e que se empenhava nos exercícios. E um dia fui ter com ele, acalma-te, porque tu marcas o ritmo e depois a malta tem que te acompanhar. 30, eu estou aqui para treinar, eu vou à vida, eu vou-me alistar na Legião Estrangeira, que aquilo é que é bom. Comecei a falar com ele, a dar-lhe umas coisas e tal. Um dia ele vem-me dizer, 30, mudei de opinião. Como é que eu me posso alistar no Partido Comunista? Eu tive de dizer, não tenho nada com estes chefes de IP, foi um gajo que me lixou, ou disse pior. O que era grave, porque eles então percebiam que fazia parte do Partido Comunista. Exatamente, eu não podia fazer recrutar ali, se calhar, um grande militante do partido. Já agora, e para dizer como estes tipos arriscavam, na altura, os jornais deram muito destaque a um alferes, que em Angola veio uma mina do adversário, e ele mandou-se por cima da mina, da granada. Da granada. E evitou a morte dos outros. Um dia estávamos na instrução e aquilo era um campo de futebol que tinha um declive. Diz assim o 30.
ó meu aspirante, se o inimigo agora lançasse para aqui uma granada, o que é que o meu aspirante fazia? O aspirante não tinha lido os jornais nem nada, eu mandava-me por ali abaixo e os estilhaços não me apanhavam. Então o meu aspirante não se mandava para cima da granada para nos salvar a vida, como fez o seu camarada em África. Sérgio, está a ver? E não lhe aconteceu nada. Claro, não lhe aconteceu nada. Não. Mas diga-me uma coisa. Claro que o seu dia-a-dia ia organizando a fuga, ou pensando como é que seria a fuga, não é? Mas tinha consciência que se fosse apanhado iria para o Forte de Elvas? Tinha onde as condições eram de grande sofrimento. Tinha essa consciência plena e mais. Muitos dos meus camaradas de arma tinham passado por Forte de Elvas, contavam-me a tortura da barrilada, que era aquele carregar a água com barris meio cheios. Para o Forte da Graça. Que era uma tortura, que durou até para aí 73. E as condições lá, acho que não haveria um primeiro sargento a pedir lições de matemática. Portanto, era mesmo, digamos... A fuga tinha que ser concretizada com êxito. E aí havia incertezas, mas pronto, quer dizer, vence o medo, mas tive medo. E a fuga, vamos então agora à parte da fuga. A fuga inicia-se desde lá ou não? Não, a fuga inicia-se quando eu terminei a instrução, tive 10 dias de licença, entrei em contacto com o Porto e a Aljustrel tinha que ir a Beja para telefonar, não podia telefonar a Aljustrel, que era manual, tinha que ir a Beja, disfarçar, telefonei para o Porto e fui para o Porto de comboio e fiz uma coisa que aparentemente o Aquilino Ribeiro fez em 1908. Fui a Santa Apolónia, comprei um bilhete para Penamacor e comprei um bilhete para o Porto. E quando fui tomar o comboio, apanhei o comboio da linha da Beira Baixa. Claro que saltei no entroncamento e apanhei o do Porto. Cheguei ao Porto, pus a minha maleta com a farda no depósito das bagagens, fui para o ponto de contacto, vieram pescar. A primeira noite passei numa pensão em Ofir, numa casa de campo em Ofir. Se quiser posso dizer, a segunda noite foi numa pensão já perto da fronteira. Depois fomos para a casa de um lavrador e aí eu tive medo porque chegou uma patrulha da GNR, mas aí o lavrador veio ter comigo e com um criado dele, podem-se ir embora que eles agora estão a jantar. E passei a fronteira a assalto. O Chopin tinha levado terra da Polónia, eu pensava levar terra de Portugal, mas havia guardas civis que ouviram barulho, dispararam, e nós não tive tempo de levar terra de Portugal, e fui para um palheiro numa terriola, onde os cães ladravam de dia. Eu fiquei a odiar cães que ladram, porque os cães denunciavam, percebe? Depois desse palheiro vieram buscar, fomos ter um ponto, onde estavam mais 7 ou 8, atravessámos a Espanha no automóvel americano, eu como tinha bom aspecto ia ao lado do condutor, não é? Os outros iam desde deitados a sei lá como, e depois chegámos ao pé de Pamplona. Agora façam as contas de Pamplona até França a pé. Ainda são uns quilómetros largos, não é? Mas eu tinha a preparação militar, mas ainda hoje me espanta, como passei uma noite ao relento e com o chão molhado e coisa, na noite tenho que dormir num palheiro que tinha palha, aquilo era o Hilton, e deram-nos pão com chocolate, o que fez com que eu durante anos não comesse chocolate. E há um dia em que chega um novo guia e trazia uma baguete e pâté. E foi a salvação. Aqui vai entrar em França. Eu gostava agora de colocar aqui uma canção muito conhecida desse tempo e que nos fala muito da imigração. É o Georges Moustaki, um grego, mas vivendo muito tempo em França. La Métèque. Vamos ouvir. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux 4 vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim.
avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux 4 vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Chegou a Paris, encontrou alguns portugueses, com certeza, imigrantes trabalhadores e políticos, certo? Não. Não encontrou? Eu fui para casa. Havia um tio meu que tinha emigrado antes, que era uma espécie de feitor numa grande propriedade, onde estava com um filho que assim tinha fugido de Portugal, e fui lá ter com ele, foi uma grande alegria, telefonei para a Alstrela, foi uma grande alegria. Dormi numa cama, comi, o meu primo emprestou-me roupa, ele era um bocado mais alto que eu, portanto a minha figura, como se viu, continuava má, e depois ia para a Bélgica e decidi por simplesmente ir de comboio, porque eu tinha o passaporte português, e pensei, nenhum polícia belga vai verificar que eu não tenho saída de Portugal. Portanto entrei na Bélgica assim e fui ter com portugueses que me acolheram de braços abertos, tinha família lá, portanto aí o acolhimento foi muito bom, quer da parte dos portugueses, quer da parte dos belgas, quer da parte do Alto Comissariado dos Refugiados para as Nações Unidas, que me deu o estatuto de refugiado político. E foi feliz em Bruxelas? Fui muito feliz. Sentiu-se bem? Aí pôde estudar, sem problemas de maior, não é? Quer dizer, vamos lá ver, eu depois perdi um ano com a mudança. Depois, fazer engenharia, precisava de dinheiro que não tinha, porque eu precisava trabalhar. Pedi equivalências para ciências económicas e queriam-me dar fazer 2 anos num, e eu disse que não. Comecei do primeiro ano. Tinha perdido 5 anos de vida, 5 anos de vida escolar. Licenciei-me em economia. Tive o meu primeiro trabalho no centro de cálculo por candidatura. Candidatei-me, passei nos testes, fiquei em 4º lugar em 12, fui contratado, e isto é importante, é que eu cheguei à Bélgica com a roupa que tinha no corpo, não tinha família, não tinha nome, não tinha partido, não era maçom, nada disso. Eu era eu, mantive a minha independência, ganhei o trabalho por teste, e a um momento dado tive um grande professor de quem fui assistente part-time, foi o meu amigo e mentor. Do fim, a um momento dado eu já estava no Centro de Informática da Aglomeração de Bruxelas para fazer um grande centro de informática, e abre a candidatura para o attaché do Presidente do Conselho de Administração, que era um lugar de sonho, porque eu tinha feito 30 por uma linha na universidade, eu tinha sido eleito membro do Conselho de Administração da universidade, sou candidato, sou escolhido. A direita da universidade faz pressão para eu não ser nomeado, porque eu era de esquerda. E, entretanto, o António Barreto convida-me para vir para Portugal, e há um dia em que o Presidente... Entretanto, dá-se o 25 de Abril? Não, o 25 de Abril já tinha dado antes. Exatamente. Isto passa-se em 76. Portanto, abreviando questões. O Presidente chama-me e diz, olha, meu senhor da Palma, está nomeado, o seu escritório é este, aqui ao lado do meu. Era aos 32 anos, eu estava no topo da carreira, na universidade. Não obstante, quis voltar para Portugal. E numa pista, e era como é que se chama?
era uma rampa de lançamento, porque abria muitos contactos e dali saía-se para melhor. E de repente volto para Portugal. E era este país que ambicionava, democrático e livre, como encontrou? Não, quer dizer, eu tinha a ilusão, quer dizer, quando vim para Portugal, e o António Barreto, tínhamos a ilusão, eu tinha a ilusão que Lisboa seria no turismo como é hoje. Tinha a ilusão que Portugal seria bem gerido, e não era. E agora continua na mesma Continua mal gerido. Sabia que a cidade de Lisboa é uma sociedade fechada. Eu, como calouro do técnico, fui convidado por uma família, o engenheiro Cruz, pai da Manuela Cruz Bernardino. Foi a única família que me convidou várias vezes lá à casa. Fui lá com o Ville Deserteur. Eu, na Bélgica, ao fim de 3 ou 4 meses, era convidado, por fulanos, um era filho de um ministro, o pai tinha sido ministro, o outro não sei o quê. Portanto, havia uma abertura que não houve em Portugal. Mas eu era querido na universidade e vim para cá num conflito entre os que queriam a iniciativa privada nas empresas do turismo e os que queriam o controle do Estado. E eu tinha conhecido o turismo nos países de leste e queria tudo menos isso para Portugal. Muito bem, Sérgio. O nosso tempo está a chegar ao fim. Temos ainda 2 ou 3 minutos. Diga. Gostaria que comentasse muito rapidamente ainda 2 ou 3 questões que lhe gostaria de colocar. Em 2 anos escreveu 3 livros e sobre temas tão diferentes entre si. Isto é obra. Continua a escrever? Neste momento, livros não escrevo mais nenhum, porque, aliás, depois disso tive que estar 30 horas de aulas em inglês no ISCTE, depois tive ainda que fazer 2 artigos. Permita-me que discorde da sua dinâmica, não acredito muito que seja verdade que livros não faz mais nenhum. Não Permita-me que discorde. Não faço. Mas atenção, foi um esforço extraordinário. Eu, no livro de Albufeira que vai sair, eu trabalhei como nunca trabalhei na vida. Garanto-lhe eu. Aliás, em 2 anos saíram 3 obras, sim, mas todas elas diferentes entre si. O de Albufeira foi pesado. A sua ida para a Europa deu novos portugueses ao mundo. Quantos filhos e netos tem e de que nacionalidade? Uma filha e um filho que são franco-portugueses. Tenho 2 netos franco-italiano-portugueses. Filho do meu filho, que está em Roma, criou lá uma empresa e trabalha com a Agência Espacial Europeia. A minha filha está na Bélgica. E o meu neto belga é neto da parte portuguesa de mim, de uma mãe belga ou franco-portuguesa, porque ela nasceu na Bélgica, e o avô era um judeu que casou com uma católica na Argélia. Se quer melhor mistura, bem, acho que... Sem dúvida, Não tem. Sérgio Palma Brito, muito obrigado. Uma boa noite para si. Foi, de facto, de grande interesse, para mim especialmente, e penso que para o nosso auditório, esta conversa sobre um tema pouco conhecido e de tanta importância política e social. Tivemos músicas de Edith Piaf, Non, Je ne regrette rien, Georges Moussaki, Le Metec e, finalmente, Léo Ferré, Avec le temps. Tivemos na gravação e imagem gráfica a Raquel Ferreira e na produção técnica e divulgação André Emanuel Monteferro, com apoio informático da Helena Gil. Uma boa noite, boas férias e muita saúde, muita saúde. Muito boa noite e eu, quanto a férias, fico em Lisboa. Muito obrigado. Muito obrigado. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix, le cœur quand ça bat plus. C'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes, sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec
avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs. Ça taille